esse assunto agora, né, da arquitetura, eu acho que tem sido muito tendência agora falar sobre essa questão da decoração. As pessoas estão mais preocupadas, né, em decorar o ambiente, deixar uma casa mais aconchegante. E a gente vai falar sobre isso, né, essa mistura também do clássico com o contemporâneo, né? É isso aí, eu acho que é importante a gente começar explicando um pouco o que é essa história do clássico, o que é o contemporâneo, Exatamente. né? Eu acho que quando a gente pensa em clássico, às vezes a gente vai lá naquele mobiliário bem europeu do início do século, mas a gente tem uma outra conotação para falar do design clássico. O design clássico são aquelas peças que marcaram os seus momentos. Sim. São peças de grandes designers, peças às vezes década de 50, década de 60, design brasileiro, e que marcaram aquele momento. Então todas essas peças são também clássicos, são clássicos do design. Por isso até eu trouxe esse aqui, que é um exemplo de um clássico, né? Que é uma peça do Sérgio Rodrigues. É uma poltrona Diz, que apesar de ser uma poltrona até mais atual, ela marca bem essa trajetória e a gente pode falar que ela é um clássico do design. Legal. Né? E quais são as impressões também do contemporâneo hoje? A diferença também do... O contemporâneo são aquelas peças que estão sendo produzidas agora. Sim. São peças que estão sendo produzidas dentro da tecnologia que a gente tem disponível, dentro da cultura do nosso tempo. Então eu acho que o interessante é quando a gente está falando do clássico, é o antigo, é o que foi produzido naquele determinado momento histórico, e o contemporâneo é o que a gente está fazendo agora, né? Dentro de toda a tecnologia então, que a gente tem. Então também tem uma diferença do material também produzido, né? Sim, muitas vezes, por causa, né? Hoje a gente tem uma tecnologia diferente. Então essa cadeira, ela exemplifica até bem isso, porque o Sérgio Rodrigues, ele é um designer que se consagrou, né, na década de 60 e 70, e você pegar o mobiliário dele dessa época, você vai ver que a madeira é mais torneada, ela é mais esculpida, foi feito dentro da técnica daquele momento, e ele foi, né, trazendo isso, e essa já é uma poltrona que foi feita em 2001, então ela já tem uma madeira mais curva, ela já tem uma possibilidade de trabalhar diferente do que foi produzido naquele outro momento. Que legal. E qual que é a vantagem, então, Flávia, de unir o clássico, né, com o contemporâneo? Eu acho que quando a gente traz peças que têm essa bagagem cultural, essa bagagem histórica, que fazem esse resgate, sabe? A gente está trazendo para os ambientes personalidade, identidade. E a gente faz essa mistura do que a gente é hoje com o que a gente traz. Então a gente faz esses vínculos, né? Que você se lembra da casa, né, da avó, você se lembra da casa dos pais, ou que você traz, ou que remete. E traz cultura para dentro do espaço, traz outras histórias, e você cria espaços mais interessantes com mais identidade. Acaba que o ambiente também fica num perfil ali da pessoa, né? Eu acho que é importantíssimo isso. Quanto mais a gente vive num mundo muito globalizado, né? Um mundo em que às vezes você tem um projeto que pode estar em qualquer lugar do mundo, você não sabe muito bem. Na hora que você traz umas peças históricas, né? Essas peças interessantes, umas peças, esse garimpo, né? De peças, você consegue trazer essas características próprias para o espaço. E a pessoa chega em casa e fala, eu tô em casa, né? E para a pessoa que deseja decorar ali seu espaço, quais são os objetos comuns que vai vir essa característica do clássico e também do estilo moderno? Não, eu acho que a hora que a pessoa vai escolher os objetos, né, o mobiliário, é interessante que ela tenha empatia com o que ela está escolhendo, né? Seja antigo ou seja novo. Mas é legal que a casa tenha porta-retrato, que a casa tenha uma peça de família, que são essas coisas que, às vezes, que vão trazer, né, um móvel. Restaurar uma peça, né, uma cadeira, porque esses pequenos detalhes trazem essa personalidade, né? A diferença. E aí você traz junto as coisas novas, que é claro que a gente também quer ter a tecnologia, né, as coisas que são próprias, né, agora do nosso momento. Sim. E as cores desse momento faz diferença também? Não, eu acho que as cores são, eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? É legal você ter, às vezes, as peças que você vai ter que ficar com elas por muitos anos numa base mais neutra, né? Você vai fazer um piso, uma parede, e você usar mais nas cores, nas peças mais pontuais, nas obras de arte, que valorizam tanto o ambiente, né? E aí você vai fazendo essa mistura. É muito legal. E os ambientes que a gente tem visitado, por exemplo, um restaurante que você vai hoje tem essa mistura. Talvez porque tanta essa evidência hoje dessa mistura tem chamado a atenção? Eu acho que é porque a gente está fazendo esse resgate cultural. Sim. Você vai ver que muitas peças são peças da história do design brasileiro. Sim.
né? E na hora que a gente traz essas peças, que a gente traz esse caminhamento, a gente tem um restaurante que está aqui, que está no Brasil, que está em Belo Horizonte, com a cara disso, né? De estar aqui, né? De pertencimento. Eu acho que é por isso que a gente está trazendo tanto essas peças históricas, essas peças, né, os clássicos do design, né, do design brasileiro, sim, principalmente, para formar esses ambientes. Ah, que legal. Nós temos algumas imagens aí, então, né, que fala sobre esse estilo clássico e esse estilo contemporâneo. Fala um pouco pra gente, Flávia. Esse aí é um restaurante, né, que foi feito para uma amostra. Você vai ver que ali a gente tem tanto um mobiliário bastante novo, ali o sofá e as poltronas que estão em acrílico, são peças que aguentam ficar no tempo, tem alumínio e um design bastante contemporâneo, mas a gente tem junto essas duas poltronas pretas são da década de 70, do Zé Usurpim. Legal. A gente tem essa de cá, que é do Sérgio Rodrigues, que é o mesmo designer dessa cadeirinha que eu trouxe aqui para vocês. Legal. E tem também peças até um pouco mais antigas, igual aquele banco, que já são do início do século. Aqueles vasos e tal. Na hora que a gente faz esse arranjo, a gente está contando uma história do design, sim, e trazendo bastante personalidade para o espaço. E fica tão harmonioso, né? É. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.